encontre seu espaço. Alô, amigos do programa Atitude, estamos aqui mais uma vez na Caixa TV. Temos convidadas muito especiais. Hoje vamos estar aqui com mulheres muito talentosas e com expressões artísticas diferentes. Então, hoje o programa promete. Eu vou começar o programa aqui apresentando cada uma delas e elas vão falar um pouquinho do seu trabalho, da sua obra. Depois a gente vai iniciar um grande debate aqui sobre arte. Vamos começar aqui com a minha querida Regina Papini, diretora teatral. Nossa, obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na TV aberta. Na TV aberta? Oh, meu Deus! Web TV. Tudo menos a TV aberta. Não, chega de TV aberta, né? Exatamente. Chega de massificação. E assim, falar um pouquinho de mim. Vou falar rapidamente. Eu comecei a fazer teatro em 1975, faz tempo, em João Pessoa. Aí depois eu passei pela Escola de Arte Dramática, né? Minha educação foi como atriz, e depois eu fui fazer a escola de direção teatral. E venho me dedicando à direção teatral já tem bastante tempo, tentando, né, sobreviver da arte. É uma questão de atitude, né? Exatamente, viver da arte neste país tem que ter muita atitude. Muita atitude. Então, assim, agradecer a todos que estiverem aí, né, nos assistindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma questão de atitude, né? Exatamente. O mundo todo está nos Estamos assistindo. no Japão. Né? Muita atitude. Muita Sejam atitude. bem-vindos aí. Então, assim, agradecer a todos que estiverem aí. Estou com um espetáculo em cartaz agora. É uma questão de atitude, né? O mundo todo está nos assistindo. No Japão. Que fala da lei de 10.948, que é uma lei sancionada de 2001, contra a homofobia. É um espetáculo O mundo todo está nos No assistindo. Japão. que fala da lei de 10.000. Vamos conversar sobre o espetáculo. É a Maone Salazar, soprano, fantástica, que está aqui conosco também, abrilhantando aqui o programa. Vai falar também que tem o elenco, né, Regina? 10.948, né? Fala um pouquinho, Salazar, soprano, fantástica. Eu estou olhando ali a câmera, aí estou se olhando, estou Vai falar também que tem o elenco, né? eu me divirto. 10.948, né? Fala um pouquinho, Salazar. Essa liberdade. Estou olhando ali a câmera, aí eu sou Mauro Salazar. Eu me divirto. Centro, Mauro Salazar, sou cantora lírica. Essa liberdade. Estou olhando ali a câmera, aí já longa, Europa. Eu me divirto. Centro. E agora tive o convite de trabalhar com a Regina Papini nesse trabalho maravilhoso, que é assim, um texto maravilhoso, 10.948, que é sobre a lei, né? De trabalhar com o Estado de São Paulo, única no país, que protege os indivíduos, texto maravilhoso, segmento LGC, 10.948, que é sobre a lei, segmento LGC. Então, estou muito feliz de estar participando dessa. Tive que cortar o cabelo, fazer uma maquiagem meio punk, né? Mas a maquiagem colorida. Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui também, nessa projeto. Tive que cortar o cabelo, fazer uma maquiagem meio punk, né? A dupla personalidade, na verdade. Meu nome é Maria Fernanda Duarte Silva, só que o nome artístico mesmo é Fernanda Stephanie. Então, assim, a dupla personalidade, na verdade. Meu nome é Maria Fernanda Duarte Silva, só que o nome artístico mesmo é Fernanda Stephanie. Desenvolvida, né, com várias exposições, né? Então, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse virar uma artista plástica. Maria Fernanda gosta de fazer veterinária, não tem nada a ver, né? E de repente chegou um certo momento na minha vida, eu já queria desenhar umas carteiras na verdade, era uma coisa que eu já achei que eu fosse virar uma artista plástica. E quando eu fui ver assim, da veterinária, na hora de prestar o vestibular, de repente chegou aquele cheiro de formol, eu já desenhei de uma caixa,
Então nós vamos brincar agora, aí eu desisti. Aí eu falei com a prima, e quando eu fui ver assim, na aula, ela falou assim, não, ela quis fazer as caixas, você desenhou, você desenhou, aí eu fazia as caixas. Aí na verdade, assim, eu parti para um outro lado, que é rápido, eu te dava coisas, assim, eu estava perdida, no fim eu fui fazer estágio no Estadão. Eu fiquei em jornalismo fotográfico, acabei abandonando também esse lado, adoro fotografia, também acho lindo. Só que aí eu conheci um professor na Associação de Artes Paulistas, né, que fica no centro, e ele me adotou. Ele, na verdade, eu fiquei pintando 20 anos com ele, é um pintor impressionista. Foi o que aprendi, eu não comecei com o acadêmico, eu comecei com o impressionismo. E eu fiquei, ele falou assim, não, você vai pra minha casa, não vai ficar na associação. Aí eu fui pra casa dele e fiquei 20 anos, ele faleceu faz 3 anos. Com quase 100 anos de idade. Nossa. E foi ele que me ensinou todo assim, esse mundo de cores, porque o desenho eu não tive aula de desenho. Agora cores eu aprendi com ele, com a pintura impressionista. Aí depois como eu comecei a desenvolver uns desenhos meio diferentes, assim, que eu fazia às vezes conversando com a pessoa, pegava um guardanapo. Um dia minha mãe olhou os desenhos e falou, Fernanda, por que você em vez de pintar o que você está observando, né? Você não pinta os seus desenhos? Aí eu comecei, só que foi assim, uma dificuldade, porque você tem que criar em cima desses desenhos umas cores, é diferente de você ver e fazer aquilo que você está vendo, né? Foi uma dificuldade, mas uma dificuldade que caiu para um lado bem legal, assim, que é o lado da pintura que eu crio agora, né? Que bacana. Que eu desenvolvo agora. Que bacana. Pessoal, vocês que são de vários segmentos artísticos hoje no Brasil, como é que vocês veem o nosso momento? Hoje, estamos num momento propício para os artistas? Olha, Ou a dificuldade é muito grande aí? Se a gente for falar do lado de uma captação, politicamente, porque eu também trabalho com essa parte de ajudar os produtores que estão envolvidos, eu sou muito chata, exigente, então eu acompanho muito essa parte de produção também. Então, se a gente for falar nesse lado mais produção, está muito complicado. Porque, por exemplo, no nosso espetáculo, por ser do segmento LGBT, nós achávamos que inclusive ia ser mais fácil a captação. Não vou nem citar empresas, mas empresas que vivem desse mercado foram as primeiras que fecharam a porta. Uma contradição, né? Então, o artista ele vai ter sempre que ter atitude e ter muita garra e ter muita força para conseguir sair dessa inércia que tentam colocar a gente, né? Então, tem que ir com garra e tem que ir pondo as caras, infelizmente. Que eu acho, assim, uma grande falta de respeito mesmo com o artista, né? Porque ele é o grande... É através da arte que vai provocar a maior transformação na pessoa. Eu já trabalhei na FEBEM, desenvolvi trabalhos com crianças em teatro. Você vê o quanto a arte mexe com ela, tem esse poder de transformação. E muda as pessoas, né, Regina? Muda totalmente. Mesmo dentro do espetáculo, vão muitas pessoas assistir o espetáculo por curiosidade, né? Falar, o que é isso? 10 pontos falando de LGBT, o que é isso? Vai por curiosidade. E nós temos, nesse que é o prospecto do espetáculo, um formulário aqui atrás. E as pessoas preenchem. Então, pessoas que nunca tinham, que tinham até uma certa barreira, um certo preconceito, preenche de formas assim que eu falo, gente, olha, teve um casal, esse mais recente, falou assim, nossa, através do teatro eu vi o quanto eu prejudiquei uma pessoa. Aí eu falei, gente, esse espetáculo mexeu nesse casal. Eu não sei, não me interessa o que aconteceu, o que pode ter acontecido, né? Mas o espetáculo deu uma visão de vida diferente. Ele falou, puxa vida, né? E ele chegou, ele me abordou, e ele quis passar essa informação para mim. Queria saber, e no caso a pessoa da produção, não, ela que dirigiu, o texto é dela, né? E ele me passou essa informação. Eu falei, olha, que bom! Então, assim, tá todo mundo muito ligado nessa coisinha, sabe? No pequeno, na politicagem. Não existe uma política cultural de verdade. Infelizmente, é o que eu sinto. E me parece que o artista tem que ter muita coragem, né? Para sobreviver, Muita. né? E além das É uma dificuldades, luta bem grande. Por exemplo, eu sinto assim, na área das artes plásticas, é bem complicado mesmo, porque o quadro ele fica como um supérfluo.
Por exemplo, eu já desenvolvi luminárias. Eu vendia bem as luminárias, porque a luminária ela também é um elemento que você usa como utilitário. Um quadro, não. Além dela ser bonita, ela também é um utilitário. Exatamente. Entendeu? Agora o quadro não. Função. Ela não tem uma função. Quer dizer, a pessoa tem que gostar muito para te comprar um quadro. E para te dar o preço do valor que você... Eu, por exemplo, quando eu pinto meus quadros, eu coloco muito a minha alma. Eu acho que tudo é autorretrato nos quadros. Sim. Então eu desenho assim, bem assim na minha cabeça. Aí sou eu sempre sou eu. Eu pinto muita mulher. Eu não sei se você falou, tem muitas mulheres nos meus quadros. Não é que sou eu fisicamente, mas eu me assim, libero uma coisa. Universo As feminino. mulheres. Na verdade é assim, né? porque eu desenvolvi projetos de pintura, que eu fui convidada a fazer uma exposição na Itália sobre mitologia grega. E a mitologia, ela usa de arquétipos. Sim. E esses arquétipos somos nós, o inconsciente coletivo. Então, tudo que eu sinto, ele está sentindo, a outra pessoa está Todo mundo sentindo. se identifica. Né? Exatamente. Aqui, o que eu sinto, no meu caso, assim, eu sei que é super difícil você conseguir que as pessoas deem valor pro seu trabalho. Eu acho que eu estou conseguindo aos poucos, eu acho que ainda tenho muito o que aprender. Eu acho que a gente está sempre aprendendo e morre sem saber. E eu sinto assim que como eu passo muito sentimento e toca as pessoas, entendeu? Eu lembro que uma dentista minha falou pra mim, ela falou, Fernanda, eu tenho um pouco de receio dos seus pais que mexem comigo. Então eu achei muito louco isso, eu gosto. Eu gosto, é legal mexer, né? De repente não é tão comercial. Exato. Mas ele tá mexendo de alguma forma, entendeu? E eu jogo muito nos quadros, mas é complicado, porque aí o artista plástico, por exemplo, você está passando fome, ele vende um quadro para um supermercado. Ao mesmo tempo que às vezes você pode vender bem um quadro, entendeu? Exatamente. Então eu digo assim que a gente é meio prostituta, assim, na arte, entendeu? Mas É uma coisa meio esquisita, entendeu? Agora eu sinto que está melhorando. Que está dando uma levantada, que as pessoas estão curtindo mais a arte, mesmo as pessoas mais simples. Porque na verdade eu não sei se vocês estão de acordo com a opinião que eu vou falar agora. Eu acho que a cultura traz aquela coisa do pensamento. E a política não quer que você pense. Pelo contrário. Ao contrário, entendeu? Então, eu acho assim, que é importante mesmo que as pessoas tenham esse acesso. E uma questão, pessoal, não sei se vocês concordam comigo, que eu acho que a arte é a expressão da alma. Só que a gente vive num momento da grande massa, que a arte é a expressão do dinheiro. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Eu acho que a Web TV está surgindo um grande mecanismo de liberdade de expressão para todos os artistas de todos os segmentos. Exatamente. Sair realmente dessa coisa do comercial, né? Dessa massificação, daquela carinha. Dessa pobreza também. É muita pobreza cultural. Eu acho que o artista, eu não vejo televisão. Eu não vejo. Ela tá que nem eu, falei pra ela que eu não vejo televisão. Não vejo. Eu faço questão. Eu tô alienada. Eu não sei o que acontece, eu não quero saber. Eu fico sabendo porque as pessoas Não me me contam. interessa. A gente quer saber por tabela, né? Eu vivo numa vila, assim, as pessoas vão me contando. É até um problema, eu estava falando para ela, que assim, às vezes chega um ator que ele está fazendo uma novela e fala, mas eu estou fazendo a novela tal. Eu não sei. Eu não sei porque eu me recuso. Eu não assisto. Uma situação, sabe? E fica assim, não, tudo bem. E teatro? Então vamos fazer teatro? Mas teatro é uma outra linguagem, né? Teatro é maravilhoso. Você fala de teatro, eu uso muito comédia dell'arte nos meus quadros. Eu uso muito, então, falo assim, por exemplo, hoje em dia não é comercial o figurativo, mas eu uso o figurativo. Eu não sigo essa linha comercial, entendeu? Sim. Eu dou uma deformada, entendeu? Nossa. Eu dou um pouco de uma linha cubista, assim, mas eu continuo com, e eu uso muito a comédia dell'arte, porque eu acho maravilhoso essa inocência do teatro, essa coisa do improviso, entendeu? Então essa coisa do teatro é uma coisa que se faz a catarse, né? Esse sentimento, que nem você estava contando. Eu também sou arte educadora, né? E eu, como eu fiz esses eventos, eu sentia que as pessoas, elas ficavam, fazendo elas desenharem, assim, com todo esse cenário, elas iam mostrar. Então, essa valorização do outro também, né? Também. E elas sentirem o que você está passando. Também. E eu acredito muito, por exemplo, até dentro da sua área, né? A importância das cores no palco. O quanto elas mexem as cores com a plateia, mexem demais. né? O quanto você pode... Introduz a cena, né? Exatamente. Todo aquele clima que vai ser Exatamente. desenvolvido ali, a cor, a imagem. E você sente isso na plateia, o movimento. Eu gosto de ficar sempre lá atrás assistindo. Então Pra você ver, percebe o movimento na plateia. Você fala, opa, o vermelho mexendo. Mas é um quadro, né? né? Mas é um quadro. Então, eu acho isso, eu estou muito ligada
ligada assim, essa parte teatral também. Eu sou meio teatral, eu tô vestida teatral hoje. Eu me visto de quadro. Eu sou meio assim, transformista, porque meu cabelo não é assim. Você viu? Hoje eu venho diferente. Eu mudei um pouco, assim. Então eu acho assim, ligar essas artes todas é maravilhoso. É verdade. Chegou uma pergunta aqui do nosso grande amigo Marcos Ferraz, que integra o elenco também do 10.948, esteve aqui na semana passada. E vai ter um programa aqui na Cas TV, o Cas Liente. Oh, que bacana! Em breve, Marcos, teremos você aqui no Cas Liente. Que delícia! Agora a primeira pergunta para Maú de Salazar. Sim. Alguma vez você pensou em desistir de cantar, Maú? Várias vezes. Só no banheiro, né? Mas eu já pensei em fazer medicina, sempre seguir a área da cura, né? E tanto é que eu escrevi um livro chamado Yoga da Voz, que é um trabalho todo de autocura, na verdade. A yoga significa a união do ser com o divino, né? Então, a magia, né? Eu sou médium, eu estou escrevendo um segundo livro, tem nada a ver com arte, né? Mas já que me perguntou. Nossa, tem tudo a ver com arte. Eu desenvolvi meu trabalho tem tudo a ver com isso. Nossa, eu acredito que a arte, por exemplo, o meu primeiro contato com Deus foi através da arte. Sim. Eu acho que Espiritualidade tá presente, o artista né? é aquele que traz, né? Acho que você, complementando aquilo, é aquele que traz o belo para o planeta, né? O belo está em tudo, mas as pessoas às vezes esquecem de ver. Então, assim, o artista é aquele que traz a beleza, né? O belo da mente de Deus. Então, assim, o yoga da voz, eu ia desistir, por exemplo, em medicina, para trabalhar com outras formas de cura, que eu acho que quem escuta a voz de um cantor, né? Ele está entrando em contato, a voz ele entra direto no coração e na mente, né? Então, assim, eu lembro de algumas coisas, não está escrito nesse livro, mas vai sair no outro livro, mas é da história de um grande rei, né, no século XVI. Ele era muito doente, ele só conseguia ficar bem e reinar o país dele porque ele tinha um cantor que cantava. Nessa hora ele cantava para o rei dormir, ele cantava para o rei, ele tirou da depressão esse rei. E existe Saul, o grande rei Saul também, né, na Bíblia, que é um livro que eu não... eu tenho várias restrições, mas existem historicamente, né, historicamente falando, vários relatos de que a música e os músicos, né, e o belo, o pintor, né, como que os grandes Michelangelos, os grandes artistas, quando você olha um quadro, aquilo te impacta, aquilo te deixa, né? Minha mãe é artista plástica também. Então você fica num estado de êxtase, você sai desse mundinho, dinheirinho, essa coisa. Então a arte, para mim, e o artista é aquele que traz, né, a essência da vida, a essência do belo, a essência da mente divina, que é a mente da energia criadora. Eu não gosto de falar em Deus, porque Deus é aquela coisa que a gente conhece em Bíblia, já tudo saco cheio. Não, é uma coisa muito maior. Então, Deus é o artista é Deus, é a deusa, é a energia criadora. Eu não vou misturar para não confundir ninguém. Vamos ser simples. Então, assim, o que eu faria, assim, pensei várias vezes em desistir, mas não desistir porque esse é meu caminho, a minha voz é maior do que eu mesma. Então eu acho que todo artista tem isso. A arte, se ele é realmente um artista, a arte dele é maior, então ele vai porque não tem como, ou ele vai ou ele morre, vai caindo, morre em depressão. Então, assim, o verdadeiro artista, ele é um instrumento. Então, ele vai. Quando ela pega um pincel, ela vai. Que ela tem um momento que não para ela, não. Ela vai. Quando eu vou cantar também, não me para, não, porque eu vou.
Essa daqui, quando começa a escrever ou dirigir ou fazer alguma coisa, lá possível, vai. né? É uma coisa assim, não Os meus para. atores são os meus pincéis, assim, O artista, ele não pode parar. O verdadeiro, porque tem muitas pessoas que se intitulam, que gostariam de ser. E não são na essência. Não são mesmo. Não são mesmo. Eles querem dinheiro, eles estão pensando em fama, em aparecer, Na aparência. verdade, essas Então, pessoas isso não. são mais ligadas ao ego. Ao ego. Não que o ego não seja bom. É isso. Eu não gosto da pessoa que chega, você é ego demais. Não. Isso faz parte da sua essência. Mas você não pode deixar isso ficar maior que você. Não pode deixar esse ego E estar na foi, sua frente. inclusive, dentro disso que você está falando, Regina, o Marcos também mandou uma pergunta para você, justamente Oba! nesse sentido. E para a Regina Papini, ele fez a pergunta, se é difícil lidar com o ego dos atores na hora de dirigir. É muito difícil, muito difícil. Mas assim, eu acho que o ator, quando ele tem... É muito delicado o trabalho do ator, né? Porque ele vai tirar de dentro dele, ele não está fora, não está nada fora. Ele vai tirar de dentro dele a essência daquela personagem. Então é uma coisa que eu falo, o ator, se tiver que fazer na essência o Hitler, ele vai ter que entender o que é essa coisa dentro dele. Esse ódio, se ele tiver que fazer um Gandhi, ele vai ter que entender dentro dele, não existe, não tem fora, não vai existir uma incorporação do Gandhi e do Hitler, entendeu? Então ele vai tirar isso de dentro dele. Nesse momento, é um momento muito delicado, porque assim, é um momento onde ele vai se expor. E nesse momento que ele vai se expor, o ego, ele vai, opa, peraí, como é que eu vou ficar feio? Eu sou bonito, Atrapalha. como é que eu vou ficar assim? Não, eu não sou. Então é difícil, não é fácil lidar mesmo. Mas a gente vai batendo, com a mentira. Não, vai com delicadeza e muitas vezes eu tenho que entender que aquele ator está passando por uma situação complicada na criação da personagem dele. Né? Então, eu procuro lidar com isso. Agora, se fica uma coisa insuportável, substituição. Sim, é inevitável. Né? Aí não tem como. Aí o mercado está cheio de Eu vou transferir essa pergunta também para a Fernanda, e para ela falar do ego também na artes plásticas. Como é que você vê isso? Assim, comigo ou com outras Não, com pessoas? outros, no universo das artes plásticas. Existe uma competitividade muito grande, um egocentrismo muito Vaidades. grande, uma vaidade. Agora, o pior, não acho que é esse lado, porque como você falou, o ego existe, é para ser existido mesmo. Exatamente. Eu acho que o pior mesmo é os pintores, escultores ou as pessoas de artes plásticas que pintam para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. E eu acho que não é fácil assim ganhar dinheiro com artes plásticas. Se você vai direcionado a isso, vira aquela coisa comercial que existe nas artes plásticas principalmente, e que a gente sabe que existe mesmo. Aí o cara lá da galeria, não sei o que, de Navarra, falou que isso aqui é muito bom. Isso vale tanto, e aquilo cresce, quer dizer, e todo mundo fala, ai que lindo, e de repente é um risco. Entendi. Não é nada, entendeu? Então isso acontece, e pra mim, principalmente, eu sinto essa dificuldade, porque eu não pinto. Você falou que você é médium. Eu, por exemplo, estou desenvolvendo um trabalho que foge um pouco dessa área que depois ele vai mostrar os quadros, que são os anjos, e que tem a ver com o Apocalipse. Então eu comecei, tudo que eu faço, eu estudo um pouquinho. Lógico que eu não sei tudo, porque é muita coisa, que nem mitologia, eu estudei um pouco, mas eu não gravo toda a mitologia, é enorme, é muita coisa, muita informação. E eu comecei a estudar Apocalipse um pouquinho. E eu fiz uma anja negra agora, que eu olhava para ela várias vezes, porque é um pouquinho, não é acadêmico, mas muda um pouco do estilo meu, né? Então é mais trabalhoso, é um retrato. E isso aí me consumiu, fiquei até doente um pouco. Ele me abaixou um pouco até a resistência, porque eu olhava aquela negra e parecia, eu não vi ninguém, eu não tirei o retrato de alguém. Aquilo me surgiu, eu fiz uma negra, deve ter, acho que no material que eu te mandei. E ela não é ninguém, eu já fiz retratos de pessoas, mas ela veio e foi surgindo, e eu chamo ela de Ordo Abishal, que é a ordem no caos. E até aconteceu uma coisa engraçada, porque eu fui convidada para fazer exposição na Câmara, no Guarujá. Foi recente, né? Agora, foi assim uma coisa meio louca também isso aí. Aí eu entrei na exposição, a vernissagem não foi ninguém quase, porque não teve muita divulgação, o Guarujá é muito assim, devagar para essa parte cultural. E aí veio um vereador falar comigo. E eu sou meio apolítica, eu não
curto muito a política, assim, como a política assim, como os gregos criaram, não agora a política como é, entendeu? Exatamente. E aí eu fiz uma brincadeira, porque eu sou muito espontânea, às vezes eu tenho que tomar cuidado até. E ele pegou e falou assim, esse quadro, porque todos os quadros eram mais modernos, era bem diferente. Ele falou, e esse, né? Então, tem a ver com essa coisa dos anjos que eu estou fazendo, e traduzido, latim, olha, aí eu falei assim, sem querer, é que eu vim trazer um pouquinho de ordem no caos. A Câmara Municipal. E foi uma grande verdade. Aí eu falando pro vereador daqui, que estão trazendo para fazer exposição, né? Daqui a pouco eu não precisa chamar, não vai estar nada. Uma coisa interessante, a gente estava conversando hoje, antes de vir para cá, ela perguntou, eu nunca vi um anjo negro. Então, eu pintei... Aí você falou agora. Eu estou pintando uma Anja Negra. Aí você tem uma referência da Anja Negra, vocês conhecem a Lilith. Sim, Claro. Então, aí isso surgiu quando eu estava na exposição para a Itália, que eu comecei a estudar que era uma louca mitologia grega e caí na Lilith, eu não conhecia, né? E eu fiquei fascinada, porque na verdade é a imagem feminista, né? Exatamente. Então eu me identifiquei muito, porque eu acho que eu já nasci meio feminista, né? Eu sou assim, desde criança, minha mãe falava, você vai sair com essa roupa? Eu falei, vou. Aí meu pai falou, você tá andando assim em casa? Ando. E eu sou ovelha negra, eu acho que eu sou anjo negro de casa, né? Anjo negro branco, né? Por que a pessoa diferente tem que ser um negro? Na verdade, eu pinto negros porque, eu não sei, eu acho que eu tenho alguma coisa que desce. Porque a gente Você tem falou que essa você é coisa médium. da cultura ariana, né? Então o negro é o diferente. Não, é o contrário. Eu acho que, mas na verdade, eu acho a raça negra não é? linda, pra começar. Eu acho maravilhosa. E eu acho que os brasileiros, a maior influência que tem é a africana mesmo. Não tem como falar. Nós falamos português e daí? Era falar, então, falar o tupi, sei lá, um dialeto africano. Porque, entendeu? Sei lá, eu acho que a influência maior que a gente tem é afro. E meus quadros, esse que eu estou fazendo agora, que é a miscelânea brasileira, tem muita influência do afro. E eu pintei anjos brancos também. Só que veio, sei lá, desceu um Que interessante. E eu comecei a pintar essa anja negra aí, eu ouvia canto gregoriano, aí eu ouvia músicas africanas. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, porque eu não pinto sem música. Música pra mim é tudo, porque eu tenho que pintar ouvindo uma música. Que eu viajo mesmo, eu acho que eu saio de mim. E essa anja negra foi um sofrimento pra mim, ao mesmo tempo bom, porque eu gostei muito do que eu fiz, entendeu? Depois de semanas, porque às vezes eu pinto muito rápido. Só que ela, eu olhava e falava, não, eu tenho que esperar um pouco, eu não vou conseguir pintar ela agora. Sabe aquele cuidado? Não vou ter pressa. Até eu ouvi falar assim, né, de um pintor que é importante no Guarujá, ele falou pra mim, não é muito comercial, é meio do tenebrismo. Eu falei, não sei, vai ver que eu tô precisando passar esse tenebrismo, então. Porque ele é meio, assim, ele usa um pouco do Caravaggio mesmo, aquela pintura tenebrismo, né? Pode não ser comercial, pode ser ninguém compre. Eu acho que eu pintei pra mim, alguma coisa mesmo me mandou pintar esse quadro. Exatamente. E eu tô fazendo uma sequência, agora eu desenhei já, vai ser a minha próxima negra. Eu não sei o nome. Se ou não, e você, pelo que eu entendi aqui o questionamento dela, de você se moldar. Entendi, vai ter um retorno. Vai ter um retorno, Isso. Eu vou falar uma coisa de histórica, vocês falam no mundo real. Eu fico viajando mais. Na época sempre que os artistas apareciam, eles tinham sempre um incentivo dos reis, dos abastados, né? Então, eles sempre, para que eles pudessem sobreviver, eles tinham que ter esse patrocínio, no caso, o mecena, né? Então, assim, hoje em dia mudou o nome, mudou para patrocínio, não é mais o mecena, não é mais o incentivador, né? Mozart só conseguiu compor várias coisas, hoje eu tô com Mozart na cabeça, porque ele teve grandes reis, ou um grande rei, Frederico, se não me engano, e que apoiava e que dava toda a verba. Ele não se preocupava com nada, ele só tocava. Isso é maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso na vida, né? Então, assim, o patrocínio, ele é muito importante para a realização do que se quer fazer, né? Agora eu vou jogar a peteca para você. Você estava falando do Mozart, mas assim, eu acho que Molière, Shakespeare, foram os primeiros, inclusive, a trazer. O Shakespeare, ele era apoiado pelos reis, né? Inclusive existe um filme Anônimos, não sei se você assistiu, dizem que Shakespeare, na verdade, roubou do outro. É o que fala. As histórias todas. Enfim, mas o teatro, ele teve muito apoio, né, dos reis. Inclusive para
construírem seus teatros, né? Mas assim, eu acho que é importante o patrocínio, ele é muito importante, desde que seja um patrocínio, não um patrocínio. Porque muitas vezes acontece do patrocinador, ele misturar, muitas vezes existe uma falta de preparação também de quem vai patrocinar. Né? Existe, eu me recuso a ter que colocar roupa em ator, uma camiseta do banco, entendeu? Se não tiver nada a ver com a essência do meu trabalho, só porque ele está dando o patrocínio. Na verdade, ele não está dando nada. A arte está fazendo um favor a esse cidadão, a essa empresa. Mudou. Porque, e é assim que eles têm que ver. Infelizmente, nós dependemos, o trabalho depende, a arte depende, muitas vezes, do patrocinador. Mas assim, ele depende muito mais da gente do que nós dele. Nós estamos aqui, nós estamos fazendo. Ele precisa chegar ao público, né? Que ele considera um público elitizado, que ele não vai ter ali no dia a dia dele, através da gente. Então, enquanto essa forma não mudar, não chegar ao artista de pedinte, né? Ele tem que chegar com a xícara, o sujeito dá o pires, entendeu? Então tá aqui, eu estou com a minha xícara, você tá com o pires, vamos juntar nossas forças. Sem influenciar a criação, né? Sem influenciar, que é aquilo que eu te falei. Às vezes você bate num patrocinador que fala, mas dá para ele usar a camiseta? Não dá, querido. Nós estamos falando de Shakespeare. Sonhos de uma noite de verão. Em que momento que eu vou colocar a camiseta do banco? Né? Então, assim, às vezes existe uma falta de respeito. Claro que muito culpa também de alguns produtores que estão por aí que se vendem barato. Se vendem a preço da camiseta em cena. Né? Então, acho que a gente tem que ter ética e tem que ter respeito ao trabalho que a gente está fazendo. Né? Quando o teatro está muito próximo dos políticos, né? Eu acho que porque a gente verbaliza muito, o ator fala muito, né? Todo mundo fala muito, é o verbo, é a palavra, né? O texto. Então a gente está muito próximo daqueles que falam muito. Então, às vezes, quando a gente vai, ou um político chega muito próximo da gente, eu falo, olha, o nosso partido é o PDA, querido, é o Partido das Artes. Se vier para agregar ao PDA, será bem-vindo. Agora, você vai falar a favor do nosso partido. Nós não vamos falar a favor do seu partido, entendeu? É o Partido das Artes. Então, tem que ter então, é muito delicado. O patrocínio é importante, mas a gente tem que saber como lidar com o patrocínio. Tem que ter critérios, né? Porque o dinheiro, a verba, em princípio, compra tudo, né? Existe essa relação do compra tudo, até que a gente estava falando da TV aberta. Sim. Essa relação. Eu compro tudo, eu vendo tudo, eu compro tudo. Não é assim, você tem que ter ética. Dentro dessa linha do compra tudo e vende tudo, da TV aberta, uma coisa que me incomoda demais, hoje a arte é tudo comércio. Pois é. Você vê participações desses programas, a não ser grandes artistas, que já tem grandes artistas no sentido de popularidade, falando de obra. Sim. Porque às vezes porque às vezes a obra é pífia. Principalmente nesses modismos que estão se sucedendo, né? Aí, de repente, o artista lá independente, entre aspas, que está querendo se colocar naquele grande segmento ali, tem que pagar um valor para ser apresentado alguns minutos, 2 minutos, 5 minutos, valores altíssimos. Isso não é arte. Não é. É um comércio. Isso é um comércio. Então, as pessoas, infelizmente, alguns artistas, né, estão se vendendo barato e depois não quer ser valorizado. Ele não está se valorizando. E você, Nanda, o que você acha disso? Eu acho bem complicado mesmo, né? É difícil você conseguir, por exemplo, nas artes plásticas, se você não tem mecenas, como tinha antigamente, sim, né? Hoje em dia não é muito costume ter o mecenas. Não tem, né? Agora tá complicado. Eu, na verdade, eu tive uma sorte, assim, num certo momento da minha vida, até por esse lance, eu sou muito espiritualista, entendeu? Eu conheci uma pessoa que, na verdade, viu nos meus quadros coisas que tinham a ver com ele, com a maçonaria. E eu, na verdade, meu contato com a maçonaria foi assim. Meu avô foi grão-mestre.
mas eu nunca tinha entrado numa maçonaria. E como você é média, acredita nessas coisas, porque não é todo mundo, às vezes eu conto, parece assim, coisa besta, entendeu? Não é? E eu comecei a colocar itens da maçonaria no meu quadro sem perceber. E eu A maçonaria hoje em dia não é mais. Não é mais, mas assim, meu avô, eu tinha 10 anos. Brincadeirinha de menino. Meu contato realmente foi muito pequeno, né, com a maçonaria. E na época do meu avô devia ser mais. Opa! Ele foi Gramsci 4 vezes, ele tem nome de rua aqui em São Paulo com o nome dele. E assim, uma tem. época diferente. E tem várias coisas, por exemplo, eu fazia equitação. Tava até contando aqui. Porque eu caí do cavalo, eu não posso. Eu fazia equitação, eu não posso. Literalmente. Eu cheguei no hospital, o médico falou, você caiu, o que aconteceu? Eu caí do cavalo, e todo mundo ria. Aconteceu outra coisa. Literalmente caí do cavalo. Até a convencer que caiu no cavalo mesmo. E, na verdade, assim, estourei todo meu joelho, né? E hoje em dia até falei, vou colocar o salto só quando for sentar, né? Sim. Eu não posso mesmo. Enfim, mas aí eu fui vendo várias identificações com meu avô, que eu conheci muito pouco, ele morreu tinha 10 anos. Meu avô lia muito, o pessoal da maçonaria lia muito. A maior assim, herança que meu avô deixou foi uma biblioteca gigante de livros, Dostoiévski, um monte de coisa. Então, eu lembro... Grande herança, hein? Foi uma herança que meu avô não foi dinheiro, foi livro. Cultura. Foi cultura. Nossa. Então, eu, assim, o pouco que eu conheci meu avô, eu lembro dele, meus pais falando assim, não vai lá que teu avô tá lendo no quarto. Ele era bem fechado, sabe? E era coronel também, da polícia, né? Então, ele era bem fechadão, né? Só que ele foi Gramsci 4 vezes, né? Deveria ser diferente na época, né? E eu não tinha esse conhecimento nenhum da maçonaria. E de repente essa pessoa que chegou um dia, uns anos atrás, olhou um quadro, ele colocou o nome do quadro de Viúva de Irã, que tem tudo a ver. Ele falou assim, tem tudo aqui da maçonaria. E eu não sabia. Aí eu até falei, ele me deu um livro da maçonaria, eu falei, não quero nem ver, pra não me influenciar. Entendi. Entendeu? Porque aí ia começar a me influenciar. Claro. E ele viu isso. E ele começou a ser meu mecenas. Na verdade, hoje é meu guru, assim, né? Porque ele me ajuda em tudo, toda opinião eu falo com ele pela internet, e converso. E ele que me levou 2 vezes para a Itália. Ele é italiano também, ele conseguiu contato com a Secretaria da Itália, da Cultura, né? E foi através dele que eu fui para a Itália. Então, quer dizer, eu consegui, de certa forma, um mecenas num mundo tão difícil. E eu acho que espiritualmente, até talvez meu guia seja meu avô, né? Sim. Eu acredito muito nisso, entendeu? Provavelmente. E agora, assim, eu tive esse lance todo e, na verdade, assim, justamente eu acho que pra me bloquear dessas coisas ruins, as coisas estão acontecendo pra mim. Eu fui pra Guarujá 5 meses atrás, eu mudei pra lá agora, e de repente já consegui 2 exposições e a coisa tá caminhando, eu já estou em contato com a Secretaria da Cultura para levar meus projetos, porque não é só quadro, eu gosto muito de todas as áreas das artes. E como arte educadora e como pessoa também, eu acho que a gente tem esse lado humano, como artista, de querer que as pessoas tenham esse sentimento, tô sentindo alguma coisa, né? Nossa, aquela sensação, eu quase chorei no Sesc de ver as crianças, a gente tirava foto delas com modelo, Nossa, sabe? Aquilo eu acho lindo, sabe? Isso me mexe comigo mesmo. Não, e o teatro, e assim, até o teatro, nós fizemos um trabalho em São Sebastião com Filhos de Caiçara. E foi muito interessante porque, assim, as crianças... de teatro. Nós ficamos 2 meses, né, ou 3 meses, não lembro, lá em São Sebastião. Um projeto da Funarte. E aí, nós... essas crianças, elas tinham vergonha de dizer que elas eram caiçaras. Tinham vergonha. Aí, um dia eu falei assim, mas o que o seu pai faz? Assim, claro, né, pra saber. Aí, ele pesca. Pô, que bacana, o que ele pesca? Aí um dia eles levaram, mas isso me deixou, a gente ficou até emocionado, uma quantidade de conchas lindas. Coisas maravilhosas, que eu falei, não acredito, mas teu pai pegou isso na rede? Mas olha, o seu pai, ele pesca preciosidades. E aí, essa menina, é um menino, né? Era um menino que levou as coisas. Ele parou... E assim, caiu a ficha é muito antiga, né? Mas caiu. E assim, tipo, olha, que bacana, eu também quero pescar, eu também quero trazer essas preciosidades, né? A professora falou que são preciosidades, e são mesmo. E eram conchas, né? Conchas enormes, tinha uma concha enorme, umas menores, um monte, ele trouxe um monte, assim. Então, o quanto é importante, né, você, até
trabalhar com a autoestima, com esse trabalho, né? esse exercício teatral, a gente mexeu com essa... Você saber que você mexeu com o emocional da pessoa, né? Que levantou a autoestima. E no final, As lendas do mar. lendas do mar, os cantos dos pescadores, que todos eles sabiam, mas eles tinham vergonha. Imagina, ter vergonha de uma coisa tão linda, né? Mas tem, porque na TV não mostra isso, porque na televisão não valoriza esse pai que é pescador, que ele está ali e que tem toda uma cultura, que o avô foi, inclusive eles ficavam muito com os avós, que eram pescadores, que passaram a profissão para o pai. Então, assim, no final estavam todos cantando felizes, levando, com orgulho de ser. O que você é? Eu sou caiçara. Entendeu? Então, no começo era assim, sabe? Quase não falava. Falava dentro. Eu sou. Então, depois assim, ficaram com orgulho mesmo. Orgulho. Uma encenação, né? Então foi muito bonito mesmo. E até um resgate. Foi muito gostoso. Eu acho que é isso que faz a pessoa artista mesmo. Que foge daquela coisa que você fala de fazer arte só pra vender ou pra acontecer. Exatamente. E o artista de verdade, acho que esse é artista. É o artista que quer transmitir uma coisa legal mesmo. E a coisa, por exemplo, o valor da arte, por exemplo, num quadro seu. Qual o valor que você falou uma coisa até engraçada pra mim. Porque eu passei situação assim na Itália. Sim. Aí a pessoa perguntava pra mim, pra começar não falava italiano, né? Já foi complicado, né? E eu sempre brincava, eu falava... Depois de 23 dias me perdendo na Itália, eu acabei falando um pouquinho. Sim. Mas eu falava no começo assim, na exposição, porque eu tinha que ficar, era uma igreja chamada Chiesa de Santa Polônia. Sim. Eu já me perdi do hotel pra igreja 300 mil vezes, porque é tudo ruína, né? Tudo igual. Em que cidade? Salerno. Aí eu me perdi e falava, eu decorei, né, a fala. Dove stai, Chiesa de Santa Polônia. Só que eu não decorei o que eles respondiam, né? Eu vou até escrito assim, né? A destra, sinistra, eu sabia onde eu estava. Bom, enfim, depois de tanto me perder, né? Eu comecei já a falar um pouquinho, mas eu brincava. E vinha gente do mundo inteiro, é uma cidade turística, né? Aí eu falava, je ne parle français, e eu não hablo espanhol. Aí expliquei sou, fala piano. Olha assim, então eu quatro línguas que eu não falo nada. Mas as coisas mais importantes. Mas o valor, você fala do valor. O valor, eu lembrei dessa coisa que é engraçada. O valor é o seguinte, quando perguntavam quanto é esse quadro, porque queriam comprar, você acredita que não conseguia vender? Porque eu falava assim, fala o seu preço. Porque tinha tanto valor pra mim o que eu fiz. Que era inestimável pra você. É inestimável, como eu falei, eu pinto com a alma, né? Então, eu até falava, são quase que autorretratos. Então, às vezes eu prefiro, quando eu vejo que a pessoa gosta muito, que aquele sentimento vende até uma coisa mais barata, porque eu sei que aquela pessoa vai colocar naquele cantinho. Ela tem e aquele valor, aquele amor, entendeu? Você está entregando um filho. Exatamente. Não é pra qualquer pessoa. São várias bandinhas, vai. Aí eu falo assim, eu não tenho valor inestimável, é mais ou menos por aí. É difícil dar preço. Produção, vê aí se já estão com os quadros aí da Nanda pra gente estar exibindo aqui no programa aí. Uma questão aí que foi colocada por todas vocês aí, que eu também acho fundamental na arte, a questão da espiritualidade e a arte. O que vocês teriam a dizer disso? Porque eu acho que a espiritualidade e a arte andam muito juntos. Andam mesmo. São inseparáveis, a mesma coisa. Inseparáveis, exatamente. A mesma coisa. É um ser único, né? O palco é mágico, né? O palco, quando você começa a montar um espetáculo, que você começa a esboçar um espetáculo, ele é mágico, ele tem uma relação espiritual forte, sim. E o ator acaba tendo também uma relação, claro que dentro da sensibilidade de cada um. Né? Eu vejo o artista como um médium, médium no sentido de intermediário, né? Do belo que existe no divino. Né? Tudo que está acima está abaixo, né? Então assim, o belo está aqui. Claro que eu prefiro, eu sou aquela pessoa assim que não gosta de ver o negativo, né? Então assim, claro que existe, nós temos a sombra, nós temos o espelho, né?
Tem um texto interessante, nós somos o espírito deformante de nós mesmos, né? No texto da peça 10.948. Então, assim, nós temos sim o lado sombra, né? É importante que a gente conheça esse lado sombra. Mas, assim, eu vejo o artista como esse intermediário, né? É aquele que traz o belo, mas ele também traz o feio. Mas é o feio que detona algo dentro do ser, é como uma explosão anímica, uma explosão, né? Que traz mais luz, a evolução. Então a arte para mim traz a evolução da alma, do espírito, né? O corpo é apenas matéria, né? Nós somos energia, né? Uma matéria densa. A gente não vou ficar falando aqui, que faltam 5 minutos. E assim, o que eu Mas é isso que eu ser queria bem deixar. rápida também, eu acho que dentro da arte, principalmente na minha, assim, o que eu sinto, o ser mais espiritualizado é o palhaço. Por quê, Regina? O ator que conseguir ter um palhaço, ele chegou na essência, porque ali ele detonou tudo dentro dele. Ele vai ter que aprender o ridículo, principalmente, a lidar com o ridículo, a lidar com as situações do dia a dia dele, que são ridículas. O ego foi para o espaço. O ego foi para o espaço. E assim, eu acho que o palhaço, todo ator, aliás, em qualquer local, inclusive em empresas, eu acho que os diretores tinham que buscar os seus palhaços, porque você detona situações e você acaba se ligando com o divino, né? A partir do momento que você quebra qualquer coisa, você tem uma relação direta com você, né? É porque o ego impede essa ligação, né? Essa ligação. O ego te fecha, Essa transcendência, para né? baixo e o resto palhaço você tudo fica de bom. aprisionado. E a figura do palhaço, se a gente for ver bem, além da parte cômica que ele já traz embutida, que é o ridículo, o sofrimento. É aquilo que O a Nanda sofrimento falou é da dramático, acelerada. né? Eu faço muito palhaço também, então eu lindo. A leveza. Eu faço Pierrot, na verdade, que tem aquela história Exatamente, triste, né? É. Ele tem que mostrar alegria com tristeza dentro, né? O palhaço é tudo de bom. É um transformista, né? Ele mostra de bom. Minhas queridas amigas, está chegando no final do programa. Eu acho que houve algum problema técnico, porque os quadros da Fernanda não foram exibidos ali no chroma aqui, mas a gente vai ver se na reprise a gente coloca todos para vocês assistirem. Também é uma forma de vocês estarem ligados na reprise, que vão ser exibidos vários momentos e no on demand. Eu fiquei esperando que ele E são belíssimos, gente. Mas Foi uma pena que eu gostei demais dos quadros da Fernanda e daí também o motivo de trazê-la aqui para falar da Eu sua quero até obra. agradecer, eu adorei ter vindo aqui, adorei conhecer vocês. também. Foi muito legal quando eu descobri que eu sei vocês, né, uma diretora de arte, uma soprano, eu adoro canto lírico, né, então... Que aliás não passou. Eu queria, mas eu pensei que você fosse cantar ao vivo. Ela trouxe um CD. Produção, dá para tocar aí uma das faixas do CD da Maldi? A primeira faixa. E enquanto ela não coloca, a gente tem tempo, a voz, é mais fácil, né? E existe uma coisa de um cachê, mas um quadro, né? Qual é o valor de um quadro? Isso aqui eu te perguntei, eu te provoquei nesse sentido. Né? A minha mãe é artista plástica, então é assim também, é uma coisa assim, qual o valor que tem? É esse quadro? difícil, A viu? identificação é especial. Claro, tudo bem, tem o Tem valor das quadros que tintas, você do segura quadro um da pouco tela, mais mas porque você gosta, mais porque você Sim. estudou mais. tem quadros que Entendeu? demora um ano para fazer. Então, é que tá a pintura, tem isso também. Você gasta, você sofre com um cheiro de tinta, tem todo um sofrimento, assim. Nossa. Realmente, você gasta com material, é todo... Eu vejo ela fazendo isso também. Agora a nossa produção está avisando que o áudio passou. Está passando, só não está tendo retorno aqui no estúdio, mas o pessoal está ouvindo. O CD da Maldi Salazar. E o CD está disponível em todas as lojas, Maldi? Não, na verdade está só disponível agora, atualmente, no Compra Cultura, blogspot.com. Tem um site que ela Que vende lá, né? O pessoal da produção vende. compracultura.blogspot.com. E tem meu livro também, Yoga da Voz, mas acho que não tem mais o livro. Né? Ele já vai ser relançado agora, né? E próximo agora tem um novo livro que vai ser lançado. Ainda não vou dar o nome porque ainda não está
100% pronto, mas de repente eu venho falar sobre ele aqui. Perfeito. Tem a ver vamos sobre combinar. espiritualidade, sobre... Com certeza. A espiritualidade é outro tema que tem muito a ver com a nossa proposta, a nossa identidade, e principalmente essa espiritualidade mais aberta, sem preconceitos, sem esses tabus que às vezes são colocados e deformam a mente das pessoas. Né? Totalmente. Nossa, totalmente. Gente, foi um grande prazer tê-las aqui. Nossa, prazer é muito nosso. obrigada. Gostaria que vocês deixassem seus Prazer foi recados nosso. finais aí. Sim. Eu vou falar então. Nós temos esse domingo e mais o dia 2, que é inclusive o dia da parada, 10.948. Nós estamos no Teatro Bibi Ferreira, domingo às 21 horas. Aí tem um detalhe aí do Bibi Ferreira, que o Chesco veio aqui a semana passada e fizemos uma bela parceria com ele. Que legal. E ele, a parceria consiste o quê? Para os nossos amigos internautas que estamos assistindo. Sim. Todos os espetáculos do Bibi Ferreira, não só os que estão em cartaz, como os que virem a entrar em cartaz, terão desconto de 50%. Que legal. Desde que a pessoa chegue lá e fala, eu assisti na Casa Que TV. legal, muito Pronto, bom. então... Aí, gente, então, E é mais mais um um- motivo para ir assistir o espetáculo. Dia 2 vai ter uma noite muito especial mesmo, inclusive com uma participação mais do que especial da Maúde no espetáculo. Então, convido a todos a irem assistir. Eu não vou ter tempo de agradecer todos os nossos apoiadores, mas São assim, vários, né, são gente? muitos, mas estão todos lá no nosso site 10.948-umusical.blogspot.com. Estarão lá, que são muitos, porque o elenco é muito grande, então precisamos de muitos Claro, com apoiadores. certeza. Né? Então, agradecer a todos que estiveram aí, né, vendo a gente. E a- Muito E obrigada. a Casa TV recomenda esse espetáculo, Ai, até muito pela obrigada. temática, porque está dentro de todo o nosso perfil de pensamento. É uma peça que prega a Muito liberdade obrigada, Zé. sexual, a Obrigada mesmo, liberdade sim. dos seres humanos se expressarem. Serem o que que são. são. Vai sem além do medo, sem sexual, receio. né? Vai além. Muito além. De ser quem se é. É. E que se é, eu acho que respeitando as diferenças a gente cresce. E tem um texto dela no espetáculo, que é o meu, que é viver amando quem se é ou viver aniquilando quem se é. Então essa é a essência do espetáculo. Você vai assistir, você vai ver histórias emocionantes. Não perca. Não Maúde. perca, não perca. Não, eu deixo o espaço mais para Fernanda. Eu já falei o que eu tinha que falar e eu estou muito feliz com esse espetáculo, que termina agora dia 2, mas volta no segundo semestre. Segundo semestre, Totalmente voltamos, renovado. Exatamente. Com umas coisas bem mais interessantes. Legal. Bom, o que eu tenho para falar é que eu acho que as pessoas devem meio que deglutir a arte, né? Que para mim, eu acho que para todo mundo, eu acho que é a maior expressão, a maior riqueza que o homem pôde criar. Né? E Quero agradecer novamente, estou achando muito legal estar aqui. Um debate super interessante, super, assim, sem aquela coisa chata, entendeu? Maçante. E uma Eu coisa, sou rápida. pessoal, Liberdade de expressão. Total. Conversa. Podemos Total. ficar horas. Nós ficaríamos horas e horas conversando sobre esse tema. E eu tenho certeza que os nossos amigos aí em casa também ficariam horas e horas nos assistindo. Porque a conversa tem essa coisa de liberdade, de naturalidade também, né? Porque, vocês vejam, eu faço questão do meu programa, não existe regra, na verdade. Os apresentadores têm o sistema deles, a forma deles. Mas assim, eu gosto de fazer da forma mais espontânea possível. Eu faço sem roteiro. Eu procuro saber o máximo de cada um. E tem coisas que vão surgindo no decorrer da conversa, que isso que é legal. Vai indo para caminhos assim que são inusitados. É uma surpresa o resultado. Né? Então é isso que a gente prega como forma de web TV, né? Resgatar essa espontaneidade, o improviso. Parabéns, Parabéns. parabéns, E parabéns. vocês todas. Que tenha cada vez mais Que frutos bom. e frutos. Parabéns. Muito obrigado. E principalmente por esse espaço aberto para que a gente possa ter essa liberdade mesmo. E vocês três são pessoas, como eu afirmei no início do programa, mulheres talentosas. A mulher já é uma figura ímpar na humanidade, né? A criação começa com a mulher, né? Gerando o ser humano, né? E
apesar disso, foi discriminada há muito tempo, né? Está assumindo cada vez mais um papel Por causa importante. disso. Por causa disso. Né? Então, e além de mulheres, são artistas talentosas. Né? Então, vocês contem com a Cast TV para divulgar o trabalho de vocês. Nossa, muito O trabalho de obrigada. vocês em cada expressão que vocês escolheram Muito para expressar obrigada. a sua arte. Nós respeitamos e admiramos bastante. Contem com a gente para divulgar cada vez mais. Muito E obrigada. vamos fazer dessa conversa outras, né? Que Com certeza. não acabou por aqui. Né? Esse debate informal, né? Esse debate informal. E não percam a reprise, porque infelizmente tivemos problemas técnicos aí na produção, não pudemos apresentar os quadros aí no ar, ao vivo, da Fernanda, que são belíssimos, gente. Olha, eu gostei demais. A gente vai passar aí na reprise, a gente vai fazer a edição e a gente vai dar um jeito também de estar divulgando os quadros da Fernanda aqui, porque são imagens fantásticas. Com Obrigada. influências do impressionismo, do cubismo, né, do surrealismo, são correntes que eu adoro. Assim, Aliás, aquela exposição que teve na MASP, eu não sei se vocês foram, eu fiquei, era impressionismo, é impressionante. Eu ficava olhando os quadros e falava, meu Deus, eu não queria sair. É muito lindo. Agora, há pouco tempo? Aqui teve, agora ano passado, que ficou filas e horas. Foi. No MASP não, desculpa gente, no Banco do Brasil. Banco do É, no Banco do Brasil. Odeio Caravaggio. odeio Mas assim, o do impressionismo foi demais mesmo. Que lindo. Foi Eu maravilhoso. Não, e o recado que eu deixo, com toda a mensagem que vocês deram, aqui é tipo pessoal, meus amigos, fiquem mais atentos à verdadeira arte, não esses lixos enlatados que a gente vê na mídia aberta, que é só perda de tempo, a gente vai emburrecendo vendo isso. Como sabe? Então, foi um grande prazer estar na companhia de mulheres tão talentosas aqui debatendo arte e cultura. Também um grande prazer estar com vocês aí em casa, que eu sei que não só no Brasil, mas a nossa audiência é internacional. E me surpreende, às vezes, países que não tem nada a ver com o idioma português. A gente imagina que são brasileiros ou portugueses espalhados pelo mundo, mas às vezes chegam e-mails em francês, em alemão. Eu não sei como é que eles estão acompanhando o programa, mas de alguma forma... Você falou algumas línguas, né? Mas é um grande prazer tê-los aqui também, nos assistindo, na nossa rotina aqui na Cast TV. E até a próxima atitude, meus amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estejam aí. Boa noite. Boa noite, obrigada. Atitude para viver. Ande para frente, nunca para o lado. Atitude para vencer. Viva a sua vida, encontre seu espaço. Atitude para viver. Ande para frente, nunca para o lado. Atitude para vencer. Viva a sua vida, encontre